Olá a todas, todos e todes. Hoje iniciamos a segunda temporada do podcast Diálogos, uma parceria entre o CCAP-TB-BR, que é o Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisas em Tuberculose no Brasil, e a área de mobilização social da Rede TB, a Rede Brasileira de Pesquisas em Tuberculose. Eu sou Carla Almeida, sou integrante do CCAP-TB-BR e coordenadora do Engaja Mais TB, um ecossistema de engajamento comunitário para acompanhamento de pesquisa em tuberculose, uma iniciativa da área de mobilização social da Rede TB. Neste nosso primeiro episódio dessa temporada, a gente vai abordar um tema pouco discutido e extremamente importante, que é a tuberculose no sistema prisional e a importância das pesquisas para construirmos políticas públicas que respondam a esta situação. Para fazer esse diálogo conosco, nós temos aqui um super time de convidados e convidadas. Para iniciar, a gente tem o Rafael Guedes, que é presidente e fundador da ONG Viver Sem Cárcere, estudante de Direito, terapeuta holístico e egresso do sistema prisional. Tudo bom, Rafa? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. Esqueci de dizer, o Rafa também é integrante do CAB nas Prisões, que é o comitê comunitário que está acompanhando a pesquisa Quebrando Barreiras. Nós temos aqui conosco também o Carlos Henrique Rosa, que é membro do Boca de Rua e do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, estudante do Instituto Federal e egresso do sistema prisional. E, assim como o Rafa, também é integrante do CAB nas Prisões Quebrando Barreiras. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado estar aqui hoje com a gente. E para fechar esse super time, a gente tem a Milena Dal Soto, que é biomédica de formação, com especialização em saúde coletiva e atua com saúde coletiva de pessoas vulnerabilizadas desde 2020 e saúde prisional desde 2023. E agora compõe o núcleo de pesquisa com foco no sistema prisional da Unisc, fazendo parte do grupo gestor do projeto Quebrando Barreiras. Tudo bom, Milena? Tudo certo, Carla. Obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Bom, gente, para iniciar, assim, eu iniciei falando dessa questão que a tuberculose é um sério problema de saúde pública, e isso a gente sabe muito bem, né? Mas, especialmente, é um sério problema de saúde pública dentro do sistema prisional. A gente sabe aí que as pessoas privadas de liberdade, elas têm 28 vezes mais chance de desenvolver tuberculose, ou mais risco de desenvolver tuberculose que a população em geral, né? E por isso mesmo a gente fala que é uma dupla condenação, né? As pessoas que são privadas de liberdade hoje, elas estão dentro das casas prisionais cumprindo a sua pena, mas também estão super expostas para uma série de doenças, especialmente a tuberculose. A gente discute muito que, para a gente avançar e responder à tuberculose no Brasil, a gente tem que olhar para as populações mais vulnerabilizadas, especialmente para a população privada de liberdade. E é por isso que hoje a gente escolheu esse tema para iniciar a segunda temporada do nosso podcast. E eu queria, então, começar perguntando para o Rafael, assim, Rafael, me conta um pouquinho da tua vivência e como é que tu via essas questões de saúde dentro do sistema prisional. Olá, tudo bem? Então, quero aqui saudar a todos, a todas presentes aqui, né? Agradecer pelo convite, a Rede TB Brasil, Engaja TB, enfim, toda esse conjunto de entidades que formam esse projeto que é muito importante, né? Saudar também, então, a Carla, saudar aqui o meu companheiro aqui, o Carlos também, e a Milena, que está nos acompanhando online. E eu quero dizer, primeiro, assim, eu sou, como a Carla falou aqui, apresentou, eu sou egresso do sistema prisional. Então, eu estive lá dentro. Eu vi a situação acontecendo e eu estive naquele que foi considerado um dos piores, se ainda não é, eu não tenho essa informação atualizada, mas uma das piores prisões do Brasil, que foi o Presídio Central, né? Que mudou de nome para cadeia pública, mas o problema a gente sabe que continua o mesmo, porque, como a Carla falou, eu sou o presidente da ONG Viver Sem Cárcere, a gente faz um acompanhamento junto a familiares, junto a egressos do sistema prisional, e a gente tem informações de que a situação não muda muito, né? Então, eu estive lá em 2009 e o motivo que me levou
até a prisão foi a questão da dependência química. Então, usei drogas por muito tempo, né? Eu tenho 37 anos e eu fui parar no Presídio Central quando eu tinha 21. Eu usava drogas desde os 15 e acabei me tornando usuário de crack, né? A questão das drogas vem muito de um problema psicológico, que também é um problema de saúde e que é tratado, né? A questão de drogas é um problema tratado como um problema de polícia, mas no nosso entender, no meu entender e da entidade que eu represento, e de muitas pessoas também, muitas pessoas estão se dando conta de que o problema da dependência química é um problema de saúde e não um problema de polícia. A polícia teria outras coisas para resolver que não cuidar de usuários de drogas. Os usuários de drogas precisam de tratamento. E assim como o que aconteceu comigo, então, em 2009, eu acabei preso. Fui envolvido com situações onde eu comecei a escalonar, como acontece com muitos jovens no país, de drogas, usando drogas cada vez mais pesadas, sem um acesso, nem sequer sabia, na época, que eu deveria procurar uma ajuda psicológica. Então, no fim, eu estava usando o crack, que é uma droga muito pesada, se não a mais complexa de se lidar, a que mais causa danos ao ser humano, né? Atualmente, assim, pelas informações que a gente tem, no sentido de que ela é muito agressiva ao corpo físico e à saúde mental da pessoa, inclusive, que é uma consequência uma coisa da outra, né? Então, eu fui parar no Presídio Central, usuário de crack, e lá, as celas completamente lotadas. Uma cela que é para 8 pessoas, chegamos a estar em 43 no mesmo lugar. Então, naquele ambiente. É 8 porque é 8 camas, né? Todas as camas são dormidas, que o pessoal chama de jega. Todas são divididas por 2 pessoas, todas elas. Ainda mais para mim, que fui parar no meio da população normal. Então, se a galeria já é superlotada, ainda para quem vem sem nenhum tipo de envolvimento com alguma organização criminosa, como era o meu caso, tu vai parar nas celas comuns, que estão bem cheias mesmo. E ali eu continuei usando drogas, porque a gente está dentro do sistema prisional e o acesso a drogas é ainda maior, é ainda mais facilitado lá dentro, né? Então, porque na época o frequentador das bocas de tráfico, de vez em quando faltava na boca de tráfico, mas dentro do Presídio Central não faltava nunca. E, então, o jeito que se tinha ali era usar, e a questão que está sendo trazida muito aqui no tema, a questão da tuberculose, das doenças, elas circulavam ali, e ali se torna um grande... eu não sei exatamente a palavra, não sou especialista nessa área de pesquisa em saúde, né, na área de tuberculose, mas ali se torna um meio de proliferação, porque se a pessoa não tem, a tendência que passe a ter, ela é muito grande. Como a Carla citou aqui, o risco é 28 vezes maior para quem está preso. E a gente ali, usando drogas, a gente estava dividindo os mesmos artefatos de uso, cachimbo, talheres, com pessoas que eram portadores da tuberculose e de outras doenças infecciosas. E o tratamento extremamente... um tratamento, assim, que eu não tenho nem palavras para dizer, mas algumas pessoas até ganham um remédio, assim, mas ele falta constantemente. As pessoas, para conseguir um acesso a um atendimento de saúde, é muito complicado dentro de uma prisão como o Presídio Central, que está superlotado umas quantas vezes mais, né? Então, ali eu também cheguei a precisar de tratamento de saúde externo, e só aconteceu porque, assim, tinham muitas pessoas precisando, eu tinha uma série de furuncos saindo na minha pele na época. E como tinha mais gente precisando dentro da galeria, acabou que os caras lá resolveram que eu chutar as portas até tirar todo aquele pessoal. E aí a gente saiu. Então foram vários episódios ali que eu passei precisando de um tratamento de saúde e foi bem complicado. O Rafa traz algumas questões, né, Milena, que quando a gente olha para a tuberculose, a gente tem muito a ver com o que a gente discute, né? Que não é por acaso que a gente tem 28 vezes maior risco de contrair tuberculose,
dentro do sistema prisional. Isso está ligado exatamente a essas questões que tu traz, né? A superlotação, a fragilidade dos serviços de saúde e também as questões relacionadas às próprias dinâmicas que tem dentro da prisão, que muitas vezes a gente faz questão de não discutir, né? Tu trouxe aqui uma questão muito polêmica, né? Que, para quem tem um trabalho direto dentro do sistema prisional, a gente está cansado de saber que é mais fácil faltar droga na rua do que dentro da cadeia, né? Então, assim, essas questões que, quando a gente não discute com transparência, né, acabam fazendo com isso, né, que o sistema prisional, e principalmente essas cadeias e essas casas prisionais que têm essa estrutura mais antiga, sejam verdadeiros, a gente chama de hotspots, né? Hot points. Então, pontos quentes de transmissão, né? Porque é onde a coisa ferve. Ainda mais quando a gente sabe que outras coisas para tuberculose também não são cuidadas, né? Ambientes bem ventilados, ambientes que tenham luz solar, né? Que são questões também que a gente usa para prevenir a tuberculose, né? Que é totalmente impossível nesses ambientes superlotados. Mas, Carlos, conta para a gente um pouquinho como é que tu vê essas questões da tuberculose, de saúde, na verdade, de acesso de saúde dentro do sistema prisional. Bom, idem ao Rafael, agradeço já a oportunidade de estar aqui, né, com todos aí, com todos os projetos que estão apoiando. Como é que eu vejo? Bom, a minha primeira cadeia foi em 2006, no Central. Então, a galeria onde eu estava, ela era toda aberta, todo quebrado. Dormia em qualquer lugar, eles quebraram tudo e era para 150 pessoas e tinha 600. E sabe como é que é, né? Se é para 150 e tem 600, tem 3 vezes mais, né? Então, ali era difícil, muito difícil o acesso até a área da saúde, né? Da enfermagem lá no Central. Por quê? Por causa das guerras de facções, né? Então, isso debilitava, assim, a saída nossa, porque até mesmo o plantão, ele já não queria que tu fosse toda hora no médico. Já havia uma represária ali para te descer na enfermaria. Por quê? Por que tanto tu vai na enfermaria? Então, tu só era tirado dali em caso drástico mesmo. Quando via que tu não tinha mais, mesmo assim, condições de aguentar ali uma dor de dente, qualquer coisa ali, daí que eles conseguiam, tu ia lá na frente, né? Várias vezes tinha um farmacêutico que ele recebia os teus remédios, daí tu tinha que ir lá falar com ele, porque daí vinha só algumas requisição para te pedir médico. Então, por exemplo, aquela requisição ali é tantos por galeria. Como no Central tinha a galeria A, a galeria B, a galeria C, a galeria D, então era só tantas pessoas por cada galeria para poder descer. E geralmente, quando chegava até a ti, já não tinha mais requisição para ir no médico. Os primeiros lá da frente já pegavam as requisição, já colocavam os seus nomes ali e tu ficava para a próxima. Aí tu só ia na próxima requisição, quando viesse na próxima vez, num outro dia, para te poder botar o teu nome, para te poder descer na enfermaria, para poder consultar os teus exames. E outra coisa também, daí depois disso, eu passei pela PEG, que daí já era a galeria fechada, que era a cela fechada, daí era mais difícil ainda o acesso. Por quê? Porque daí era a galeria fechada. E como o Rafael falou, numa cela que é para 8, tem... Eu não cheguei a pegar 40, mas eu peguei 36 por aí, 33 sempre tinha. As pessoas dormiam na frente do boi, que eles chamam, que é o banheiro, e ali na frente é úmido. E ali era certinho que tu, naquela umidade, tu dormindo ali, era certo que tu ia pegar tuberculose, alguma coisa assim, um resfriado. Por quê? Porque o pessoal vai no banheiro, vai lá e liga o chuveiro, toma seu banho, sai dali espingando, alguma coisa assim, já molha ali na frente, onde tu vai botar o teu colchão para dormir. Então, não, sabe, era gerava, né, a doença ali, né? Por causa da umidade, né? Tu tá dormindo num chão úmido, então teu organismo
né, automaticamente, né, ia pegar alguma coisa. E falando mais no semi-aberto, daí tu tinha que ir lá conversar com a assistente social para ver se elas te arrumavam uma saída de 12 horas ali, que no caso, às vezes não dava, né? Às vezes era só uma saída de 1, 2 horas ali para te ir só no médico e voltar. Mas também tu tinha que ir lá, combinar com a assistente social e ver qual que era a tua pena, para ver se tu ia poder sair ou se tu não ia poder sair para ir no médico. De repente, eles poderiam te levar numa escolta, mas aí tu sabe, né? Vem toda aquela burocracia para a escolta chegar ali, não vai levar um só. Vai ter que levar mais que um, né? Principalmente no semi-aberto, isso fora do central, né? No central e da PEG, né? Que foi de um jeito, né? E no semi-aberto também tem essa burocracia para te chegar até o médico, não é? Não é assim, eu estou precisando, eu preciso ir, que eu vou lá. Não, ela ia ver ali toda aquela burocracia dos teus papéis, o teu tempo ali de cadeia que tu tinha ainda para puxar alguma coisa, para ver se tu não estava aproveitando daquela situação para foragir, né? Mas no caso mesmo assim, muitos não era, né? Muitos se aproveitavam desse tipo de situação. Por isso também que tinha essa represária, assim, de tu ir no médico, entendeu? A mesma coisa quando era dentro dos presídios. Já havia uma represária também tanto da brigada que cuidava, da SUSEP que cuidava, mas também dos detentos por causa disso, por causa das facções. E daí tu está descendo toda hora, que tanto tu faz lá embaixo, tá no leve trás. Então, tu já não procurava, de quem tinha, já não queria descer, muitas vezes, por medo também desse tipo de situação. E quem sabe, então, isso aconteceu muito, eu vi muito isso acontecer, né? E eu queria perguntar uma coisa para vocês, que é... quando vocês entraram, alguma vez vocês passaram, assim, já na entrada, por uma triagem para fazer teste de tuberculose? Assim, entrou, já perguntaram alguma coisa ou fizeram algum teste? Tem que responder, né? Olha... Teve um lugar só, que foi no Pato, que eu já passei pela PEG, pelo Central, no Pato. O Pato é a PEC, né? O Pato é a PEC. Não, a PEC o Pato é a PEC. E lá, quando eu cheguei, eu falei para eles que eu tinha o HIV. Aí não deu, mas demorou um pouquinho também, que eu fiquei sem remédio, acho que quase um mês. Mas eles perguntaram, eu respondi ali, mas não fui na enfermaria. E tuberculose, perguntaram, Carlos? Da tuberculose, em nenhum lugar, nem pergunto, não tem nenhum potinho para o escarro lá, né? Então... Rafa? Não, eu nunca fiz nenhum tipo de exame. Não tenho memória de recordação de fazer nenhum tipo de exame. E como eu disse, e como o Carlos aqui falou muito bem, tipo, chega ali um determinado número de requisições, 10 requisições para essa galeria. E aqueles 10 vão descer, e é descer dentro da enfermaria do próprio presídio, não é? E lá, o atendimento também, assim, não tem nem número de profissionais para atender lá, né? Então, é complicado, muito complicado. O atendimento, assim, é extremamente precário. Então, às vezes, realmente, assim, quem faz essa detecção de que uma pessoa pode estar doente é os próprios companheiros de cela. Olha, esse cara aqui não está bem, ele provavelmente está escarrando sangue, tá aí... Isso era comum, assim, a questão de ver tosse, escarro, sangue? Muito comum. Extremamente Muito comum. comum. Porque o que acontece? Também tem no dia da visita, né? Aí tem uma marquise, que ela é bem curtinha. E daí tá chovendo. Onde é que tu vai ficar? Tu vai caminhar na chuva? Se tu não tem visita, tu fica na chuva. Agora eu tava no Pato, e o que acontece? Visita na Marquise. Aí tem que sair todos aqueles presos, caminhar no pátio com chuva, meu. Eu ficava caminhando no pátio com chuva, me molhando ali a tarde, o dia todo, né, no caso, caminhando na chuva, literalmente caminhando na chuva. A gente caminhava na chuva, daí a visita foi embora. Pode ir lá para debaixo da Marquise, mas aí tu vai para debaixo da Marquise, todo molhado. Já passou o dia na chuva. Já passou o dia todo na chuva, daí tu fica ali molhado, com aquela roupa molhada ali. Também já era um princípio
pra tu ter algum tipo de doença, entendeu? E tu não tem acesso a entrar lá dentro da galeria para trocar de roupa, porque lá dentro da galeria tá as visitas acontecendo, né? Porque nem o caso do Presídio Central, as visitas íntimas acontecem dentro das celas. Então elas são utilizadas somente para isso. Ninguém sobe sem visita lá. E se tu ficou sem visita no pátio, tu vai ficar na chuva, que nem o Carlos falou. E vai passar o dia lá na chuva. Então é muito normal as pessoas estarem doentes lá. Não é algo incomum. Né? É a doença mais grave que acaba chamando a atenção, que é quando a pessoa está escarrando sangue. E às vezes até tem gente que, inclusive, fica, de certa forma, envergonhada de estar doente, de estar escarrando sangue, porque os isolamentos que tem para tuberculose, pelo menos na época que eu tive lá, tinha alguns lugares que se ficavam isolados. Era muito pior do que um castigo. A pessoa ficava lá sem acesso a nada, e aí tu tá ali, tu já tá numa situação ruim, preso. Aí tu vai ficar num lugar que é como um castigo, que é os isolamentos pra tuberculose. Tinha na época, assim, que era pra alcançar um cigarro pra pessoa, tinha que fazer o que a gente chamava de jiboia e tocar lá. E aí, isso aí, o pessoal não ficava fazendo toda hora. Então, o cara tava lá, se ele se fuma, vai fumar só quando alguém lembrar de te mandar um cigarro lá. Então, tipo, a pessoa, se ela tem a tuberculose, ela tá vendo que ela tá escarrando sangue, ela vai tentar disfarçar pra não aparecer, pra que não isolem ela. Então... E tem também o estigma, né? Tem um preconceito, assim, porque se tem uma pessoa com tuberculose, na verdade, todas as outras estão correndo risco de pegar, né? Então, também a pessoa esconde, eu imagino, por causa disso. Eu lembro da época que eu trabalhei lá, que as pessoas não gostavam de contar, mesmo as que sabiam que tinham, né? É melhor não falar, né? Porque, tipo, se tu já tá numa situação que tu não sabe que o tratamento que tu vai receber não resolve. Porque, pelo menos era na época, eu acredito, talvez até mesmo... Eu não acompanho a questão da evolução científica do tratamento da tuberculose de 2009 para agora, 2010, que foi o período que eu tive no Presídio Central. Mas a pessoa não tinha uma confiança de que o tratamento vai me curar disso aqui. Então, se eu já estou numa situação ruim, já estou doente, e eu não vou me curar, e ainda vou me isolar, e ainda vou sofrer o estigma. Então, eu lembro que até o Carlos contou aqui uma situação que ela é bem peculiar mesmo, assim, que é a situação de quando tu chega. Quando tu chega numa cela nova, ou quando tu chega numa galeria nova, ou quando tu chega da rua, tu vai parar na porta do boi, como a gente chama. Então, eu lembro que quando eu cheguei a primeira vez, a gente não conhecia praticamente ninguém lá dentro, né? E a gente ganhou, eu e um amigo meu, que a gente foi preso juntos, e a gente ganhou um colchão que ele não tinha mais que 1 metro, assim, ó, ele cobria mal e mal as costas. E a gente ganhou um colchão, modo de dizer. Ele era uma espuma de que foi um colchão em algum passado remoto. E ele ficava na porta do banheiro, como o Carlos relatou aqui, e aquilo fica escorrendo água a noite toda. Então, tu acorda com aquele colchão, a primeira coisa que tu faz quando abre o pátio é ir lá botar no sol aquele pedaço de colchão que a gente chamava de meiota, porque ela é só um pedaço. Ou fusquinha, né? Porque quem tem um colchão melhor tá de Vectra, né? Isso, e quem tem um colchão tá de 147, tá de fusquinha, tá de... Era isso, exatamente isso, sabe? Então, tu tava ali com o teu fusquinha ali, com uma meiota de colchão, que é um pedacinho de colchão, e tu tem que ir direto colocar no sol. E isso foi uma situação que perdurou aí, provavelmente, durante meus primeiros 60 ou 90 dias de prisão, porque demorou bastante tempo para sair gente das outras que já estavam nas camas, que já tinham uma ocupação melhor, porque tu vai ganhando um espaço melhor conforme o teu tempo lá dentro, né? E essa umidade também que tem nos presídios não é... Às vezes não é só do banheiro, também é dos encanamentos que mal feitos e quebram por dentro da parede, entendeu? Daí eles não têm como os caras ir lá e abrir a parede lá, entendeu? Para botar um encanamento novo. Eles vão lá, já desligam lá em cima e tu tem que ficar lidando com aquela água descendo, que não é só na frente do boi, que daí tá descendo pela parede ali, já tá molhando do outro lado, já tá molhando debaixo da jega ali, né, que a gente chama ali, né, e tu não vê, porque tá lá embaixo tudo úmido, tudo molhado, não vê. Tu tem que botar teus pés para baixo e só teu corpo fica para fora ali, né, quando eu tava no central era assim, né. Milena, queria
Bom, os guris colocaram um pouco do que é a complexidade de se pensar, né, em saúde. Não estou nem falando em tuberculose, mas pensar em saúde dentro do sistema prisional, né? E eu queria ouvir um pouco, então, como é que um pouco da proposta da pesquisa Quebrando Barreiras, né, que é a pesquisa que a gente está acompanhando, então, a pesquisa aí coordenada e conduzida pela professora Lia Pozuelo, que é a pesquisadora principal. Obrigada, então, Carla, pelo convite, né? Eu me sinto muito feliz, assim, de estar compartilhando, né, todo esse processo de escutar pessoas egressas. Então, tem sido bem importante escutar os relatos para a gente fazer uma pesquisa que seja mais real possível e que realmente faça alguma melhora, né, de algum jeito e contribua para a saúde prisional. Os meninos aqui falaram coisas importantíssimas, né, e que justificam aqueles 28 vezes, risco aumentado, né, de 28 vezes para pessoas adquirirem a tuberculose dentro do presídio. As instituições prisionais, elas são, assim, uma das instituições mais antigas que a gente tem na sociedade, né, então ela existe há muito tempo. E isso, a gente percebe essa questão da umidade, da falta de sol, dos prédios muito antigos, fiação elétrica, toda a condição estrutural, ela vem de muito tempo, né? Então, a gente pode perceber prédios que são muito antigos, eles geralmente têm as paredes imensas, grossas, é frio, é gelado, é escuro. Então, isso já traz um pouquinho do que é o problema, né? A gente tem uma estrutura bem antiga, problemas novos em saúde que vão surgindo, e a gente tem que se virar nos 30 na saúde para conseguir acompanhar tudo isso sem conseguir mudar a estrutura e o funcionamento de um presídio, de uma penitenciária, porque afinal ele é uma instituição de segurança e não de saúde, né? Então, a gente vê, assim, esses problemas que são muito recorrentes, assim, né? E que, infelizmente, parece uma bola de neve, né? Sempre vai agravando mais. Então, na questão da tuberculose em especial, a chave da tuberculose é a prevenção e o tratamento. E aí, quando a gente vê os relatos dos meninos que fala que isso não é só em Porto Alegre ou só na cadeia pública que acontece, a gente vê isso acontecendo em todos os lugares, é essa questão de só conseguir um atendimento em saúde quando é urgente, né? Então, quando a pessoa está sangrando, quando está com muita dor de dente que não aguenta mais, ou quando está escarrando sangue, que é um problema muito grave, né? E como é que a gente vai fazer prevenção de doença se só quem acessa a saúde é quem já está quase morrendo, né? Então, é bem complexo mesmo, como tu trouxe, né? E aí na pesquisa, a gente tenta estudar vários caminhos possíveis para a gente chegar nessa raiz desse problema, né? Então, hoje, o Quebrando Barreiras, né? Ele é um projeto de pesquisa que ele vai tentar abordar a educação, né, por meio da educação de profissionais que trabalham no sistema prisional, a mobilização e a sensibilização em relação à tuberculose, porque muitas vezes quem está preso não conhece muito bem a tuberculose ou conhece de um jeito diferente do que os profissionais que estão ali, que também estão expostos a riscos, enfim. E o objetivo da pesquisa, então, é mobilizar e sensibilizar esses profissionais para trabalhar de melhor forma com a tuberculose, né? Então, a gente está pesquisando hoje, no total, são mais ou menos 100 unidades prisionais, né, que estão incluídas nesse estudo do Quebrando Barreiras. Então, a gente tem feito diagnósticos, assim, da estrutura, disso que os meninos estão trazendo, né? Se tem janela nas celas, se está superlotado ou não, como é que é a exposição solar no pátio? As pessoas têm acesso ao banho de sol? Né? Então, a gente tem feito essa primeira parte da pesquisa, ela compõe isso, assim, esse diagnóstico, para a gente entender aquilo que a gente consegue minimamente atuar e aquilo que a gente não consegue, que é a estrutura, né, do presídio, enfim, que é um potencializador da tuberculose também. Então, a gente tem que entender vários lados. E aí, o Quebrando Barreiras vai investigar diversas unidades prisionais em 4 estados do Brasil. No Paraguai, a gente está com 3 cidades, e também no Moçambique, que a gente ainda está estudando
um pouquinho do sistema e como que a gente vai entrar nele, porque é completamente diferente. Então, se aqui no Brasil já é precarizado, no Moçambique é uma situação mais delicada do que no Brasil. A gente vê essas realidades mudando, mas sempre, como é que eu vou dizer, elas não são boas, assim, em todos os lugares é ruim, mas em alguns lugares é mais ruim, né? Então, a gente está estudando, assim, nessa primeira etapa, que está encerrando agora esse mês, para a gente avançar para a segunda etapa, que daí é a de capacitar os profissionais e sensibilizar para que ações de saúde aconteçam da melhor forma possível. Obrigada, Milena. Queria, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, porque a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, né? É um assunto que tem muita complexidade. Mas eu queria também perguntar para vocês, assim, a gente vem iniciando, né? Eu digo iniciando porque é uma caminhada ainda muito inicial, né? Nessa aproximação desses mundos que parecem tão distantes, né? E essa é a proposta do Engaja Mais TB, que é aproximar exatamente esse mundo acadêmico, né, que está dentro das universidades, que parece tão distante das pessoas que estão privadas de liberdade, que estão lá dentro do sistema prisional, né? Então, queria entender um pouco, principalmente para o Rafael e para o Carlos, como é que eles veem a importância da pesquisa, né, para que a gente possa avançar não só nas questões de tuberculose, mas também nas questões de saúde dentro das cadeias, né? Porque das cadeias ou das casas prisionais, né? Porque a gente sabe que isso é um desafio, né? Que muitas vezes a academia e pessoas e populações mais vulnerabilizadas, aqui a gente está falando de pessoas privadas de liberdade, tem um distanciamento muito grande, né? E aí queria entender como é que vocês veem a importância da pesquisa nesse cenário, assim. Eu acho que é importante a gente entender, e a população hoje entender, é muito importante essa aproximação e que se faça esse diálogo. E eu tenho certeza que o Carlos vai também entender o que eu estou falando, porque assim, a gente tem uma grande questão, esse distanciamento que a Carla trouxe e que é notório, faz com que a gente tenha lá, quando tu vai preso, a pessoa ela tá como se foi colocada no balde de lixo da sociedade. Ela está isolada, está fora do mundo, né? Então, esse aqui não serve para convivência social. E aí foi para lá. E nesse momento, isso é uma impressão geral de que fez alguma coisa errada, vai preso. Mas o que as pessoas não conseguem entender é que a cadeia ela não é um depositário de seres humanos. A cadeia ela é transitória. Então, as pessoas entram e saem. A lei da execução penal ela prevê o retorno à sociedade de toda pessoa que está lá. Então, se a gente não tem um tratamento de saúde para a pessoa que está lá, a gente não tem como tu dissociar de não ter um tratamento de saúde para a sociedade como um todo, porque não tem como tu erradicar uma doença se uma parcela da população continua doente, é impossível. E nisso eu entro numa questão que é um tema bem sensível, porque, pensa bem, entra lá um rapaz jovem, né? Eu vou falar aqui homens, né? Rapaz jovem, porque a gente sabe que é majoritariamente masculina a população prisional no Brasil e na nossa região aqui também. Então, entra lá aquele rapaz jovem, geralmente usuário de drogas. A grande massa está presa por ligação com tráfico de drogas e uso de drogas. E ela vai parar lá dentro do sistema prisional, nessas condições que eu e o Carlos estamos aqui relatando para vocês. O que ela vai fazer para não estar tão vulnerável assim? Ela vai tentar se filiar a alguma organização, ela vai tentar se aproximar de alguma forma a algum poder, alguém que tenha um poder maior de lhe dar um colchão um pouco melhor, de lhe dar uma oportunidade de estar num lugar um pouco melhor. Por quê? Porque o problema de saúde é muito grave, por medo olhando aquela situação ali. Então, existem os dois lados. Existe a organização, as organizações, eu não estou falando de uma específica, estou falando de todos os presídios têm. Então, tem a organização a captar esses jovens,
que estão chegando ali, às vezes por um crime de menor potencial ofensivo, de que vai ficar um mês, uma semana. Mas ele vai chegar lá, vai se assustar com essas condições precárias, vai se assustar com esse problema de saúde todo e vai recorrer a quem? A quem pode lhe ajudar, por questão de sobrevivência. E nisso a nossa sociedade vai ficando cada vez mais perigosa, vai ficando cada vez mais violenta. Porque aquele rapaz que hoje entra lá por 1, 2 petecas de droga, né? Aquele rapaz que está lá, às vezes, furtando mínimas coisas para manutenção do seu vício, ele vai parar dentro do sistema prisional, ele vai acabar se filiando a alguma organização e vai retornar para a sociedade como? Com um potencial ofensivo muito maior. Porque agora existe uma organização por trás, ali cobrar um retorno, que lhe deu uma assistência, às vezes por 1 semana, por 1 mês, por 3 meses, e que, de certa forma, lhe recrutou por, como a gente falando de direito, ad eterno. A gente tem uma série de relações de poder, na verdade, dentro das casas prisionais, né? E são em diversas camadas, assim, né? Assim como a gente tem diversas camadas de preconceito também, né? Então, é o preconceito por estar dentro do sistema prisional, quando tu sai, né? Além dessa cooptação que tu está falando, né, Rafa, a gente também tem... A saída é sempre muito difícil, né? Chegar aqui, que nem vocês estão falando, colocar a cara e dizer eu sou egresso do sistema prisional, é uma coisa rara, né? Porque a gente está falando de estigma também, de como tu é olhado e entendido como sujeito, né? Eu queria perguntar um pouco isso, assim, como é que vocês veem essa questão do preconceito e quanto o próprio preconceito também é uma barreira, tanto para acesso ao cuidado da saúde, quanto para o tratamento da tuberculose, né? Chegar, por exemplo, pensando aqui, tu sai de dentro do sistema prisional, tu sabe que tu é mais vulnerável para a tuberculose, chegar dentro de uma unidade de saúde, né, e se identificar e dizer eu quero fazer, enfim, né? Como é que é isso do preconceito? Como é que vocês vivenciam? Como é que eu vou te dizer? Pro meu lado, que sou da cor negra, são vários tipos de preconceito, né? Foi como eu falei antes ali da minha tornozeleira, né? Aí eu era morador de rua, negro e ainda com a tornozeleira no pé. E para acessar os postos de saúde também aqui é uma dificuldade, assim, da forma... Assim, tua região não é aqui. Tu tem que ir lá na tua região. E aí, se o cara tá na rua... E as coisas para quem está na rua é para ontem, é na hora. Essa pessoa ela já não vai mais. As pessoas que me atenderam quando eu cheguei na rua, todas já partiram. E a maioria partiu de tuberculose. Perdi um aí agora há pouco tempo, e não faz 1 ano, Vinícius. E tá entendendo? E ele estando aqui, estando na rua, o acesso para ele já é difícil, entendeu? Para a gente já é difícil. E existe esse preconceito tanto lá dentro do sistema carcerário como na rua. Eu comecei a cozinhar lá e o cara falou para mim, oi, tu não tá fazendo comida para morador de rua. Sabe, tinha aquele... tu não tá fazendo comida para morador de rua, né? Tem que cozinhar para nós aqui, não sei o que, porque eles viram que eu cozinhava bem, e daí me colocaram para fazer comida, porque eu fazia comida melhor que os outros, né? Só que daí tinha uns que não tinham nada igual eu, mas se associaram à facção, e o cara que era o líder não me falava nada. Só dizia para mim, que tu precisa para fazer o rango. E aquele que era igual a mim, que se associou a eles, é o que tinha o preconceito comigo, que era o meu próprio... Entendeu? Meu companheiro, sabe? De cele, entendeu? Então é isso. E na rua também é a mesma coisa. Tu chega ali no posto de saúde, principalmente na hora da documentação, cara. Pá! Cara, se o cara tá escarrando, tá? Se o cara tá cuspindo sangue, se o cara tá debilitado, ele não tá conseguindo caminhar, tá? Não tá conseguindo nem caminhar por causa da tuberculose, tá? Aí tu vai chegar para te tratar num posto de saúde. Saindo de uma prisão. E tu não tem o documento ali, cara, para dar para eles não te atendem.
Entendeu? Mas o cara tá escarrando sangue, o cara tá, sabe, com tosse seca, o cara tá debilitado. Comprovante de endereço, tá, sabe? Comprovante de endereço principalmente. O cara mora na rua. Principalmente. E daí tu acha que o quê? Que aquele cara que tá com a o cara que ele tá... Porque meus amigos eu tenho o exemplo, eu tenho dos meus próprios amigos. Tu acha que o cara, ele vai ir buscar o documento, sei lá onde, ou um BO, pra depois voltar no posto? Não, o cara não vai, cara. O cara vai ficar que nem os gurificados. Até porque se ele for buscar um BO Às e tiver que passar pela polícia, talvez ele também não volte. Não, e às vezes a saúde já tá tão debilitada. E a maioria dos guris que estavam comigo ali, a tuberculose neles foi aumentando. Foi por causa disso aí, cara. Sabe? Foi por causa disso aí, porque daí os caras iam lá tentar fazer o tratamento, daí não dá, porque aqui não dá, porque tu tem que ir lá no outro, porque tu tem que ir lá não sei aonde. Porque aí o cara não pode ir lá naquele posto de saúde. Porque lá ele deve ter feito alguma coisa lá. Aí o cara não vai acessar lá, não vai acessar aqui e vai acontecer o quê? Porque a gente também tem essa proximidade muito grande entre essa questão de quem está em situação de rua e quem está privado de liberdade, né? Tem essa... O que eu espero dessa pesquisa, sabe? Que quando ela termine, ou quando ela, do jeito que ela continuar, do jeito do andamento, que cause alguma coisa, que seja efetivo alguma coisa dessa pesquisa, entendeu? Que aconteça alguma coisa, qualquer coisa ali, um papel ali, não, se o cara chegar aqui escarrando, lá, ele pode ser tratado sem documento, entendeu? Porque a gente chega nos postos hoje em dia tu conhece a portaria 940, que eu posso ser atendido sem documento, sem isso, em caso de emergência, eu posso ser atendido em qualquer lugar, e as pessoas ali, elas não conhecem, cara. Eles não sabem da lei, eles não conhecem. A pessoa que te atende ali na frente, se é pra ela que tu tá tossindo, que tu tá escalando sangue, tu acha que ela sabe que é tuberculose que tu tem? Ela não sabe. Ela só diz assim, se tu não tem documento, eu não posso te atender. E não é só pra quem mora na rua, eu vejo isso até pra quem tem casa. Entendeu? Que eu vi, eu vou no posto, eu vou no Santa Marta, eu vi, a pessoa chegou ali sem um documento. Não, eu não posso te atender. Daí a mulher tava trimal ali, sabe? Sentou, mas como, moça? Não sei o que, não posso porque tu tá sem documento. E ela, sabe, a pessoa que tá trabalhando ali na frente, ali no balcão, que não tem um mínimo de nada de saúde, não sabe nada, cara. Por falar bem a verdade, não queremos generalizar, não é todo assim, mas a maioria não sabe nada. Aqui nós dava graças a Deus que nós tínhamos um consultório na rua, que agora também não tem mais, que era um lugar onde é que a gente chegava ali e acessava sem documento, sem nada, entendeu? E chegava ali na frente, a mulher que ia falar contigo ali na frente, ela já sabia o que, tá acostumada, entendeu? O que tu tem, caralho? Eu tô tossindo, sabe? Tá, então já vamos lá, já pega o potinho aqui, já bota essa máscara, entendeu? Era na hora. Era na hora que quando era o consultório na rua ali que tinha dentro do Santa Marta. Já bota essa máscara, já pega aqui, já não sabe, já estava atenta, já estava acostumado com o tipo de situação. Hoje as pessoas não sabem. Em local nenhum. Desconhecimento muito grande, né? A importância do treinamento, né? De treinar as pessoas para atender dessa forma. Então, o que o Carlos traz é isso, que essa pesquisa consiga dar essa importância para que as pessoas tenham o treinamento de agir de forma adequada, porque, às vezes, a quantidade de empecilhos que se coloca para o acesso à saúde ele é tão grande que vai se procurar qualquer outra forma que não seja o acesso público que deveria ser. E ainda tem algumas questões políticas aqui na cidade, por exemplo, na capital. Eu sou morador de Canoas, mas a gente frequenta a capital e a gente sabe que uma das políticas públicas, por exemplo, da atual prefeitura, ela é de dividir e categorizar os atendimentos. Dependendo do que tu tem, tu vai em outro local, em outro bairro. Tu não vai ser atendido naquele que é mais próximo da tua casa. E aí entra o que o Carlos estava falando aqui. Às vezes tu não pode ir lá naquele bairro. Se tu é um egresso da prisão, dependendo... Às vezes tu nem é por tu ser membro de uma facção, mas só por onde tu puxou, tu não pode ir lá.
E se tu for lá, pode dar um problema. Aí tu tá com problema de saúde, mas tu não pode ter o acesso ao tratamento. Isso que a gente chama atenção, porque não se leva em conta esse tipo de situação. E principalmente politicamente isso não é relevante, né? Então as pessoas acabam sendo mais vulnerabilizadas ainda por isso. E a importância de uma pessoa, né? A Carla fez a pergunta inicial aqui, era com relação ao preconceito. A importância de uma pessoa que nem o Carlos vir estar aqui contando a história dele como um homem negro que passou, inclusive, por situação de morar na rua e tá aqui conseguindo contar a história. Qual é a probabilidade de uma pessoa, nessas condições, voltar à prisão? Se associar ao crime organizado? É muito grande, porque às vezes não tem nem outra alternativa. É sobrevivência de vida, é a única forma. É sobrevivência mesmo. É sobrevivência mesmo. E os lugares que tinha pra gente fazer o tratamento, que era o GAPA, que a gente podia ir lá, nosso remédio estava sempre lá, os caras conseguiram, né, tirar. E daí nós tínhamos o consultório na rua, aí os caras tiram. Daí tu me diz pra onde que nós... Agora eu achei aqui o conselho penitenciário ali, que tá me dando uma força ali, que tá me botando um curso, que pergunta dos meus tratamentos, se eu tô fazendo ou não. Mas até então, olha quantos anos faz que não tem um GAPA, olha quantos anos faz que não tem o consultório na rua, tá entendendo? E daí tu não tem pra onde tu correr, não tem onde tu fazer o tratamento, entendeu? Não tem pra que lado tu ir. Gente, fica vulnerável. Eu queria agora que a gente fizesse, assim, rapidinho, 2 minutos de recado final. A gente vai ter outros, acho que já ficou bem... Já fica bem claro para a gente que a gente vai precisar de outros momentos para discutir. Eu acho que é muito importante esse tipo de discussão, é muito importante esse tipo de diálogo mesmo, e muito importante que as outras pessoas escutem isso, né? Para que a gente possa, de fato, estar avançando e rompendo as barreiras, né? Que acabam não só potencializando esse risco para a tuberculose, mas principalmente as barreiras que acabam consolidando os estigmas, né? E as situações de preconceito e discriminação que as pessoas privadas de liberdade enfrentam, né? E os egressos do sistema prisional. Então, 2 minutinhos assim para a palavra final de vocês. Começamos pela Milena, pode ser? Pode. Então, só pegando o gancho com o que os meninos trouxeram aqui na segunda rodada, né? Essa questão de entregar algo que seja realmente efetivo é uma das preocupações que a gente tem com a pesquisa, né? E a gente teve a oportunidade de ter tido uma experiência bem interessante com o Quebrando Barreiras, que aconteceu somente no Rio Grande do Sul, né? A gente fez oficinas de educação, então, com todos os profissionais que tiveram um interesse em participar e alguns outros também, juntamos sociedade civil com policial penal, com pessoas que trabalham na saúde prisional, e a gente fez uma rodada bem interessante de oficinas de educação sobre a tuberculose, e no final de tudo isso, a gente entregou alguns produtos, né? Então, a gente conseguiu estabelecer alguns fluxos, né? Porque tudo isso que vocês falaram se traduz, às vezes, em alguns fluxos, a instituição de alguns fluxos da saúde, da segurança, enfim, que vão facilitando o acesso das pessoas que estão lá, ou as pessoas que estão na rua também, aos serviços de saúde, né? E nesse meio do caminho a gente foi somando esforços com outros atores que normalmente não são incluídos. Então a gente começou a incluir os professores dos NEJAs que atuam no sistema prisional também, como uma porta, né, para levar alunos e que tinham alguma dificuldade de acessar a saúde. A gente começou a incluir a sociedade civil, o controle social, que é super importante na luta contra a tuberculose, junto das nossas pesquisas também, que hoje são parceiros, né? E aí agora, com o CAB nas prisões, né, a gente tem mais essa força, que é de vocês, egressos, de outras instituições também, né, da sociedade civil, enfim, que vão estar contribuindo muito para a gente identificar problemas reais e problemas que a gente precisa resolver para ontem, assim, né? Coisas que só dado de pesquisa não nos mostra. Então, eu acho que está sendo super rico, assim, esse podcast vai trazer luz, assim, para uns problemas que realmente a gente só percebe quando a gente escuta as pessoas falar sobre, né? Então, eu acho que é isso, obrigada, e vamos nessa jornada juntos aí, que a gente só tem para somar. Carlos? Rafael primeiro. Rafa. Obrigada, Milena. Rafa, as duas estão aqui fazendo um ping-pong.
Então, quero mais uma vez, né, agradecer a oportunidade e parabenizar vocês pelo projeto. É um projeto muito necessário. A gente precisa que se olhe, tenha esse olhar de saúde para a pessoa que está presa, para a pessoa que deixa a prisão, porque sem isso, sem a gente criar essa consciência social do problema e de quanto que isso afeta as pessoas, de quanto que isso afeta a população como um todo, porque não existe alas separadas da sociedade. A sociedade ela funciona como uma só, é uma grande comunidade. Então, a pessoa que está presa, se ela não tem um tratamento de saúde, é uma doença infecciosa, essa doença não vai ser erradicada nunca, vai continuar se proliferando, porque ali, aquele local, há pessoas que entram e saem, há servidores, né, pessoas trabalhando lá dentro. Então, é necessário que se faça, que se tenha esse olhar. E também chama atenção para algo que a gente tratou aqui, sobre a questão do problema de saúde também, de certa forma, nos trazer um modelo preventivo, inclusive para a questão da ressocialização da pessoa, porque ele é excludente, ele estigmatiza as pessoas. Então, a partir do momento que uma pessoa está estigmatizada já por ser um egresso da prisão, ainda por ter doenças infecciosas que possam ter sido adquiridas dentro de uma prisão, aquilo vai tornando ela num funil e que daqui a pouco ela não tem mais saída. Então, é necessário que a gente olhe para o tratamento de saúde, porque ele faz parte de todos os aspectos do bem-estar humano. E uma pessoa que não tem o bem-estar, não tem como ela se tornar uma pessoa apta a trabalhar. Como é que uma pessoa que sai com tuberculose de uma prisão, com todas as dificuldades que já tem, com outras doenças, e ainda com uma ficha criminal, como é que ela vai conseguir trabalhar? Não tem como. Sem trabalho, a gente está aí, né? Pós-feriado do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Pessoa sem trabalho, ela não tem dignidade, né? A pessoa sem acesso ao trabalho, ela não tem acesso à dignidade, a prover o próprio meio de vida dela. E aí vai ter que fazer o quê? Volta às questões que o levaram ao sistema prisional. Essa é uma grande questão. Chamo a atenção aqui mais uma vez e cumprimento também o Carlos, e parabenizo também pela luta, por estar aí estudando, como nos relatou. Eu também sou estudante de Direito, eu sou prounista, estou fazendo a minha faculdade lá na Unicinos. Eu consegui acesso a uma prova do Enem, mas não no sistema prisional aqui do Rio Grande do Sul, eu tive lá em Chapecó. Então, através de lá, eu consegui tirar uma boa nota e passei primeiramente na PUC, depois eu tive que transferir para a Unicinos por uma questão de deslocamento e também por uma questão profissional, de que eu fui trabalhar no interior do estado e era mais próximo ir até a Unicinos. E toda a luta que é para a gente se manter, e eu ainda reconheço que muitas vezes, eu hoje também atuo também numa área comercial, em que muitas vezes as pessoas não sabem que eu sou egresso da prisão, e até por eu também não ser negro, também não está o estigma ali. E a gente sabe, né, Carlos, o quanto que o estigma está, sim, em cima. Existe, sim, um estigma em cima da pessoa negra. O estigma, e aí saiu da prisão, aí para conseguir a documentação, toda uma dificuldade para conseguir um emprego, então, um trabalho digno. Então, isso tudo precisa ser pensado. As pessoas precisam entender que não tem como excluir. Não existe pena de morte no Brasil. E nem vai existir nunca. Nossa Constituição jamais vai permitir. Nós temos um Estado democrático de direito. Então, toda pessoa que erra, que comete um crime, ela vai parar no sistema prisional e ela vai retornar. Quanto melhor forem as condições que forem oportunizadas para que aquela pessoa cumpra bem a sua pena, e as questões de saúde são primordiais para que ela volte com saúde, mais facilmente ela vai conseguir retornar ao convívio social e poder prover seu próprio sustento, poder cuidar da sua família, poder cuidar de si própria. Então, é muito necessário que as pessoas entendam e se conscientizem desse problema, porque o preconceito, ele está fora de moda. Preconceito é coisa de velhos tempos. A gente está numa era de inclusão, onde não há espaço para nenhum tipo de estigma perdurar nos nossos tempos. Então, a gente precisa olhar para todos os setores sociais. Então, esse projeto está de parabéns. Muito importante a academia se engajar a esse tipo de problema e entender que a solução ela passa pela inclusão. Muito obrigado.
Obrigada, Rafa. Bom, idem ao Rafael, a tudo que ele falou. Eu só desejo que o nosso futuro seja próspero, né? Que dê tudo certo, que as coisas aconteçam. E eu tenho fé que as coisas vão acontecer, vão mudar. E que a gente não está aqui em vão. E que foi muito produtivo. Obrigado, Milena. Obrigado, Carlos. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos aí que nos ajudaram para fazer esse podcast. E é isso aí. Firme, forte, resistência. Eu tenho certeza que esse é o primeiro podcast de muitos, assim. E, mais ainda, da importância da gente estar cada vez mais possibilitando esses espaços de interlocução entre a academia e as populações mais vulnerabilizadas, trazendo as pessoas não como objetos de pesquisa, mas como sujeitos de pesquisa que podem ajudar a academia a definir os caminhos que a pesquisa vai tomar. E, mais importante, né, Milena, que eu acho que é o que os guris disseram aqui o tempo todo, que a gente consiga ter acesso aos resultados dessa pesquisa, porque elas certamente vão ser um material valioso aí para as nossas ações de advocacy, para que a gente possa estar, de fato, construindo políticas públicas que sejam assertivas e garantam o direito das pessoas que estão privadas de liberdade, porque eu acho que isso é uma questão importante. As casas prisionais, elas são estruturas de segurança, não estruturas de saúde. Mas o sujeito que está ali dentro, ele não perdeu o direito à saúde, né? Ele continua tendo o direito à saúde. Saúde é estado de bem-estar social. Então, a gente tem que, sim, né, cada vez mais ter uma ação que seja robusta por políticas públicas que garantam, de fato, né, a saúde das pessoas que estão privadas de liberdade. E quando a gente pensa no contexto da tuberculose, a gente está falando numa dupla condenação, né? Porque as pessoas elas já estão condenadas pelas questões que as levaram até o sistema prisional e elas não podem ser condenadas também a se infectar ou contrair uma doença por conta disso, e é isso que tem acontecido hoje. Então, esse é o primeiro episódio do podcast Diálogos, uma parceria entre o Comitê Comunitário de Acompanhamento de Pesquisa de Tuberculose no Brasil, o CCAP-TB-BR, e o Engaja Mais TB, a área de mobilização social da Rede TB. Em especial, esse podcast foi construído, elaborado e protagonizado pelo Cabe nas Prisões, Quebrando Barreiras, que é o comitê comunitário que está acompanhando a pesquisa Quebrando Barreiras, Comunidade Prisional na Luta contra a Tuberculose. Muito obrigada a todas, todos e todos. Até o nosso próximo episódio.